começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você de casa, que eu tenho o imenso prazer de selecionar coisas que eu quero. Num mundo em que a gente é tolhido o tempo todo, ser jornalista e ter um espaço em que eu seleciono o que eu quero é uma dádiva. A mesma dádiva de, enfim, conseguir conversar com o meu entrevistado de hoje. Pastor Marcos Gladstone, da Igreja Cristã Contemporânea. A gente vai falar um pouquinho sobre fé, liberdade e respeito à diversidade. Fica comigo que a gente volta rapidinho. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão Ilma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. Ilma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. O Spa Life é um espaço integrado de atendimento humanizado, qualidade e seriedade. Contamos com uma equipe especializada e oferecemos nutrição, psicologia, ortopedia, fisioterapia, RPG, pilates, shiatsu, reflexologia e escola da coluna. Atendemos os convênios Sul América Seguros, Saúde Caixa, Postal Saúde, Golden Cross e Unimed, além dos atendimentos particulares. Spa Life, o cuidado que você precisa está aqui. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvidos, além de hidratação e taxi dog. Conheça nossas instalações e conheça melhor o nosso trabalho. Rua Bernardo Proença, 601, em frente à UPA de Cascatinha. Telefones 2280-3253 ou 99280-2733. Pet Lover, o cuidado do seu pet está aqui. Não tenha mais pesadelos com as roupas sujas. A Casa de Lavar é uma lavanderia com jeito de casa. Buscamos, lavamos, secamos, higienizamos, passamos, fazemos pequenos reparos, dobramos e entregamos sua roupa com cheirinho de limpeza. Pacotes para solteiros, famílias e empresas. Invista na sua qualidade de vida. Venha para a Casa de Lavar. Todos juntos, conectados e cada um na sua casa. Combinado? As aulas começam à distância, mas quando tudo isso passar, você continua o curso lá na escola, do jeito CNA. CNA Live Class é para quem já é aluno e também para você que não quer esperar para fazer parte do mundo CNA. Aproveite! Logo mais, a vida volta ao normal. É o CNA junto com você nessa jornada. #Stay Home. CNA Live Class. www.cna.com.br. ISAS oferece há quase 30 anos educação de qualidade em Petrópolis. Com turmas de educação infantil ao ensino médio, a escola vem ganhando destaque na preparação para o ingresso na universidade. O ISAS é conveniado ao sistema SAS, com plataforma que potencializa o aprendizado e as habilidades do aluno. Conheça de perto nossa metodologia. Rua Quissamã, 2139. O caminho para a evolução do seu filho está aqui.
90% das empresas encerram as suas atividades no primeiro ano. Somente 5% delas continuam após 5 anos. Empreender no Brasil é difícil, mas se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Superamos desafios dos mais diversos segmentos, empresas de todos os portes em cenários de crise. Mas todos tinham algo em comum, eles não estavam sozinhos. A Costa Salgueiro Consultoria possui planos sob medida para a sua empresa. Conheça a Costa Salgueiro Consultoria Gestão de Negócios. Conte com a nossa equipe para aumentar seus resultados. Estamos de volta com o programa Comunicação Livre. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Olá, pastor, como vai? Olá, Carla. É um prazer estar com vocês na TV Petrópolis. Para mim é uma honra poder ter esse tempinho aí com vocês para poder falar livremente sobre aquilo que a gente quer e as pessoas precisam saber. Maravilha. Gostei do livremente, porque esse nosso espaço de bate-papo é de fato de verdade livre. Então vamos começar pelo básico. O que é a Igreja Cristã Contemporânea? Há quanto tempo ela existe? Como é que foi esse processo de fundação? A Igreja Cristã Contemporânea é uma igreja que acolhe todas as pessoas sem preconceitos. Na verdade, ela veio para acolher um público homoafetivo. Hoje se fala nessa sigla LGBTQIA+, que acabou sendo excluída da fé cristã. Hoje, muitas religiões acabam acolhendo de uma forma bem mais fácil, são mais acessíveis à diversidade, mas dentro da igreja cristã hoje ainda é um tabu, um grande tabu, a fé e a orientação sexual. E a igreja contemporânea nasceu nesse cenário há 13 anos. Ela não nasceu com pretensões de se tornar uma grande denominação, uma igreja evangélica, com tamanhos, com proporções, com tamanhos, né, em todo o Brasil, mas exatamente porque eu pensei que essa fosse uma necessidade apenas minha. Quando eu me assumi homossexual e tive que largar a minha fé, eu pensei que eu fosse o único homoafetivo no mundo que queria ter uma fé no formato... Adorava Deus. Exatamente. E aí não foi bem assim. Na verdade, muita gente queria. E aí a gente veio acolher a um público muito grande de pessoas que estavam desigrejadas, queriam viver uma fé e não se encaixavam em nenhuma outra fé. Muito interessante. Exatamente. Isso. Elas estavam afastadas de tudo e queriam viver uma fé, mas não se encaixavam em outra religião, em outro tipo de fé. E hoje ela tem aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. No Rio de Janeiro temos em diversos lugares, porque ela nasceu na igreja, a primeira igreja nossa foi na Lapa, na cidade do Rio de Janeiro, e também temos aí em Petrópolis. Certo. Algumas coisas já me deixam muito curiosa enquanto jornalista e muito feliz enquanto cidadã. Primeiro passo, assim, quando você fala desigrejadas, a ideia de igreja também tem a ver com comunidade de fé, com comunidade de pertencimento. Então, quando você diz que as pessoas estavam desigrejadas, é porque elas se sentiam à margem nas outras instituições religiosas, de forma que elas não tinham a sua comunidade de fé para participar, para frequentar, para conviver. É disso que a gente está falando? Quando a gente fala de desigrejado, é exatamente isso. Eram pessoas que queriam viver e não tinham esse espaço. Ou que iam às igrejas e lá não podiam fazer parte, ter esse sentimento de pertencimento à fé. Porque não podiam tomar ceia, não poderiam participar ativamente de um serviço, de um ministério. Eu quero poder cantar no grupo de louvor, eu quero poder fazer parte da ação social. Tudo isso depende de ter uma vida nos padrões que a igreja, muitas vezes, eu não digo nem a igreja, porque existem pessoas dentro das igrejas que entendem bem a questão da orientação sexual, pensam sobre isso, mas muitas lideranças têm uma cabeça muito fechada para isso.
um termo muito tradicional na Igreja Católica, e aí eu falo da Igreja Católica porque tive o prazer de trabalhar por quase 15 anos com um frade, e aí por conta disso tenho um conhecimento en passant. Mas muito se fala da Igreja Católica assim, que a Igreja é santa, mas que seus personagens são pecadores, que os seus gestores são pecadores. E aí é nessa coisa de que são as pessoas que imputam os seus preconceitos, muitas das vezes, nas próprias igrejas. Acho que é um pouco disso que você estava falando. Agora, como foi a fundação de uma igreja em que a gente entende que o homossexualismo e todas as outras letrinhas que têm relação à questão da sexualidade do ser humano, ela é entendida e respeitada? E por que eu estou tentando chegar lá, tentando usar as palavras corretas e, ao mesmo tempo, tentando formular o melhor conceito possível? Porque a gente está acostumado a ouvir que, assim, as igrejas aceitam e respeitam menino com menina e acabou-se tudo. E aí, como é que foi entender a Bíblia e passagens em que a gente percebe preconceito contra homoafetivos e, dali, criar um ministério religioso? Então, eu acho que tudo tem a ver com a minha fé também, porque começou assim. Quando eu me converti aos 14 anos, eu me apaixonei por Jesus, pela igreja, pela Bíblia, e foi aquilo que tomou a minha vida por completo. E quando eu comecei a crescer mais, não é, a ter maturidade, a me entender como pessoa, eu comecei a ver que havia um problema. E qual era o problema? A minha orientação sexual, que era incompatível com as respostas que a igreja me dava. E dali eu tentei, de todas as formas, me amoldar aquilo que a igreja queria. Eu fiquei noivo durante quase 5 anos, eu ia me casar com uma mulher. Com uma mulher, mas só que eu nunca seria feliz com ela, né? Porque eu só conseguiria ter um sentimento de amizade. E foi quando houve todo um trilhar, né? Deus foi abrindo os caminhos para que eu pudesse chegar a alguns lugares, dentre eles a conhecer a teologia inclusiva. A teologia inclusiva é uma teologia que faz uma releitura das passagens bíblicas em relação à homossexualidade, o que se fala delas. E eu tive uma percepção de que eu podia ser do jeito que eu era, amar a Deus e ter uma fé. E Deus falou isso comigo. E foi quando logo depois disso, houveram várias questões onde eu pude entender essas passagens. Essa teologia já era conhecida já na Europa, nos Estados Unidos. E quando eu tive contato com ela, não havia sequer um material em língua portuguesa na internet sobre teologia inclusiva. Então, em 2002, eu fiz, inclusive, o primeiro website da internet, o primeiro conteúdo digital em língua portuguesa sobre teologia inclusiva. E daí eu pude fazer o primeiro material traduzido sobre Bíblia e homossexualidade, numa visão inclusiva. E eu também, pouco tempo mais tarde, eu escrevi esse livro, A Bíblia Sem Preconceitos. E depois eu vou mandar um para você também. Vou adorar. Através do nosso amigo aí. Com certeza. O que eu falo nesse livro? Esse livro ele faz uma releitura das passagens que usam contra a homossexualidade. E o que eu comprovo? Na verdade, não são muitas passagens, são alguns textos que tiveram traduções onde eles se aproveitaram da dificuldade dessas traduções para inserir palavras que eles queriam colocar. Então, se eu boto efeminado lá em 1 Coríntios 6:9, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo com que esse grupo de homossexuais não esteja dentro da igreja. Então, se eu coloco lá, os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino dos céus, como hoje algumas versões bíblicas colocam nessa mesma passagem, homossexuais ativos e passivos, eu sei que eles não vão poder estar congregando com a gente. Algumas traduções mais coerentes, inclusive a Bíblia de Jerusalém, que é uma autoridade mundial em termos de conteúdo, em termos de fidelidade aos originais, ela colocou nessa mesma passagem de 1 Coríntios 6:9, depravados e pessoas de costumes infames. Enfim, Carla, para você poder entender
Que né? legal! A Bíblia nunca condenou a homossexualidade. Quem condenou foram as pessoas que interpretaram a Bíblia. Foram as pessoas que fizeram essas traduções. Então, quando a gente vai no grego, a gente percebe, por exemplo, que essas passagens se remetem a outras coisas. Então, o que eu posso falar? A homossexualidade, como se vê hoje, o que é a homossexualidade? O amor entre duas pessoas que vivem um relacionamento de fidelidade, vivem uma história de amor. Contra esse amor, diz lá em Gálatas 6:9, contra o amor não há lei. Então, contra esse amor também não há lei. E a Bíblia nunca condenou esse tipo de relacionamento. O que a Bíblia condenou foram, sim, atos de perversão, atos de promiscuidade, atos de abuso, em termos de sexos com pessoas do mesmo sexo e também de sexos diferentes, o sexo heterossexual e sexo homossexual também. Mas você dizer que um relacionamento de amor e fidelidade Deus condena ou a Bíblia condenou, isso é uma mentira. Nossa, que máximo! Já fiquei encantada. Já comecei a gostar mais ainda da coisa. E aí a percepção é muito interessante. Hoje é dia 15 de junho, esse programa está sendo gravado. E hoje, no jornal, na Globo, né, apareceu um caso de uma transexual que foi assassinada a pauladas. E por um acaso eu estava assistindo o jornal na hora do almoço com o meu filho. E o meu filho falou assim: nossa, isso é um absurdo. Mas mataram só porque ela era transexual? Aí eu falei, meu filho, mataram porque era transexual. O nome disso é transfobia. E aí ele falou assim, será que Deus acha certo ou errado ela ser transexual? Aí eu falei assim, a percepção de Deus achar certo ou errado é muito estranha, né, João? Porque se Deus achasse errado, ele não deixava nascer. E aí ele ficou me olhando e a gente ficou conversando um pouco sobre essa questão. E aí o nosso assunto se esvaiu com outras matérias que entraram e tal. E tem um pouco desse contexto, não é verdade? Você comunga assim, dessa opinião desta mãe? Claro. E assim, Carla, quando a gente vai interpretar, por exemplo, esses textos, a gente precisa hoje colocar, por exemplo, a questão das neurociências. O que as neurociências dizem? Que no ventre a orientação sexual do indivíduo é formada. Hoje, vários estudos científicos mostram que, por exemplo, uma pessoa que é transexual, a genética cerebral dela é toda por exemplo, de um trans mulher, é toda feminina. Então, não tem como, é como se realmente aquilo vem comprovar aquilo que eles dizem. Olha, eu sou, por exemplo, uma mulher num corpo de homem, ou quando é um transhomem, eu sou um homem num corpo de mulher. E isso vem acabar a contextualizar, a colaborar para que a gente possa ter esse entendimento. E quando se foram feitas as traduções, essas interpretações, não se tinha conhecimento de ciência sobre essa questão, a psicologia ainda não tinha considerado a homossexualidade como algo normal e natural, porque na verdade é natural e é normal. Quando eu também fui adotar aí meus filhos, e eles vieram para casa, né, primeira vez, cada um deles, né, pelo menos os mais velhos, as pequenininhas, a gente não conversou sobre isso. Mas a gente foi e falou, olha, a maior parte dos meninos gostam de meninas. Eles são os heterossexuais. Isso é o que acontece. Mas há uma minoria de meninos que gostam de meninos e meninas que gostam de meninos. Isso não é porque você vai morar com a gente que você vai precisar ser, mas você precisa saber que você vai ter 2 pais, e essa vai ter que ser uma escolha sua. Você pode escolher isso ou não. Se você não quiser viver isso, você pode esperar por um casal de heterossexuais, ou uma mãe, ou apenas um pai. Mas, graças a Deus, assim, eles aceitaram aí o desafio e estão com a gente também já há alguns anos, né? Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo, e aí a gente vai falar sobre a igreja em Petrópolis. Pode ser assim? Pode. Combinar. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase:
Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa. A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Olá, eu tenho uma novidade para você. WhatsApp Cinemax. Pegue o celular e mande uma mensagem informando o Cinemax que frequenta. Anota aí, DDD 21 973 26 0467. Agora você vai receber todos os horários e filmes em cartaz na sua mão. WhatsApp Cinemax. Informação e conforto para você. Até a próxima! A academia que você já conhece agora tem 2 espaços com uma estrutura especial para musculação, aulas coletivas como spinning, jump, ritmos, pilates e localizada, e um centro de lutas com diversas modalidades. E uma grande novidade, a Corper Teens, onde crianças e jovens são acompanhados por professores da unidade para auxiliar no desenvolvimento junto às atividades físicas. Rua Bernardo Proença, número 156, loja 1. Academia Corper, de domingo a domingo, aqui é o lugar certo para você. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha participar de um sarau imperial. Quem sabe se és constante, se temer. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal. Profilaxia, restauração, clareamento dental, aparelho ortodôntico, prótese dentária, implante, tratamento de canal, cirurgia, periodontia, odontologia estética. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, ortodontia e odontologia estética. Oferecemos cursos de programação com robôs Dash & Dot, criação de games, desenvolvimento de aplicativos, robótica, internet das coisas, games com computação cognitiva, youtuber, digital arts, Minecraft Education e Roblox. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Vem pro Shopping Sucos. Só aqui você tem mais de 30 anos de experiência em alimentação, matéria-prima de alta qualidade, variedade para todos os gostos e atendimento acolhedor. Escolha um dos trios, aproveite o maior cardápio de sucos naturais da cidade ou deguste o tradicional pão pizza. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, em 3 endereços para você. Shopping Sucos. Nada mais natural que lanchar aqui. Estamos de volta com o programa Comunicação Livre, dando continuidade ao bate-papo com o pastor Marcos Gladstone, da Igreja Cristã Contemporânea, uma igreja livre de preconceitos. É isso?
Isso mesmo. Maravilha. Queria que você falasse sobre a igreja, a comunidade de fé, o espaço que vocês têm em Petrópolis, como é que funciona, como são as atividades, como é que é um culto da igreja cristã contemporânea? Então, a gente já está se reunindo aí em Petrópolis já há alguns anos. Começou com um trabalho missionário, então, semanalmente ou quinzenalmente, um grupo nosso, ou de pastor ou de diáconos, fazia um culto aí. E agora a gente abriu o nosso espaço há 2 anos, nosso espaço que fica até bem localizado na Washington Luiz 11, na rua principal aí de Petrópolis. Uhum. E às vezes as pessoas chegam e falam assim: o que eu vou encontrar dentro da igreja cristã contemporânea? Isso. Na verdade, é um culto como de qualquer outra igreja evangélica. A gente segue os mesmos padrões, a mesma liturgia. Por exemplo, no primeiro domingo a gente celebra a ceia do Senhor, ou como se diz na igreja católica, a Eucaristia. Nas outras, a gente tem um momento do louvor, tem um momento da oração, segue todo esse padrão. A gente tem escola bíblica dominical, que é o nosso ID. E então a pessoa vai lá e, assim, às vezes você pensa assim, é uma igreja então, que é direcionada só para o público homossexual. Não. Qualquer pessoa que queira viver a sua fé, ela pode chegar e ela vai sentir-se bem acolhida, porque até esses conteúdos sobre Bíblia e homossexualidade, a gente trata sobre isso à parte. Então, eu tenho os meus vídeos, a gente tem material que é o livro, a gente tem um curso sobre Bíblia e homossexualidade, então a pessoa pode fazer tudo isso à parte. Mas no dia de culto, se um homoafetivo quiser levar seus pais, sua mãe, seus filhos, né? Meus filhos frequentam a nossa igreja, há pais que frequentam, porque pais de homossexuais, imagina, estão dentro de uma igreja ouvindo que o filho vai ser condenado, vai ir para o inferno, que é uma abominação, que é uma desgraça, e o pai sabe que não é nada daquilo, sabe que o filho muitas vezes vive um relacionamento de amor realmente, uma história digna. Então, ele acaba se sentindo melhor dentro das nossas igrejas. Que maravilha. É porque, na verdade, quando você fala de inclusão, você não está falando só sobre a pessoa que é homossexual, mas toda a sua rede, toda a rede de pessoas se sente excluída. E aí, quando a gente fala de inclusão, é claro que a gente falou do homossexualismo porque é uma vertente, mas, por exemplo, eu tenho um casamento de segunda união. Enquanto católica, eu fico à margem, né? Enquanto católica que eu era e que praticava, eu sempre fiquei à margem da igreja. Enquanto outras mulheres casadas que seguem o seu casamento com respeito e com fidelidade e com amor ao seu cônjuge, eu não podia comungar, porque eu era considerada uma mulher errada. E quantas foram as vezes que eu tentei pertencer à comunidade de fé e não consegui mais, e cheguei ao ponto de já não participar mais, porque eu me senti cansada de estar à margem, porque eu tenho um relacionamento que eu amo meu marido, nós temos um casamento feliz, e por incrível que pareça, eu me dou muitíssimo bem com a ex-mulher do meu marido. Nós não somos amigas, mas nós somos grandes colegas. Quando eu me tornei mãe, eu conversei com a Ana Paula, que é a ex-mulher do meu marido. E eu falei, Ana Paula, você que é uma mãe exímia e que eu sei que você tô nervosa. E ela falou, não, Carla, você vai ser uma mãe maravilhosa, porque quando você está com a minha filha, você é maravilhosa. Então imagine que Deus não abençoe o meu casamento e não abençoe a ex-mulher do meu marido. É disso que a gente está falando também, né? Não só a questão do homossexual, mas de todos aqueles que se sentem de uma forma excluídos da fé. Quando nós lemos os evangelhos, a gente vê que Jesus o tempo todo foi atrás do excluído. Então, tinha os samaritanos que não eram amados, eram rejeitados, ele foi lá atrás deles. Tinha os pecadores, Jesus foi lá e acertou a vida deles. Chegaram a falar, Jesus só anda perto de pecadores, só anda junto com pessoas que não prestam para a sociedade da época. Jesus. Então, se Jesus estivesse aqui, ele estaria perto desses que se sentem excluídos, destes que são largados, abandonados, estão à margem de muitas comunidades de fé. Que maravilha. Queria que você fizesse o convite, com data, horário, endereço, todas as coisas para as pessoas conhecerem um espaço religioso, um espaço de Deus, um espaço de fé, em que todos podem se sentir no direito de serem quem são.
Então, o endereço da Igreja Cristã Contemporânea está em nosso site, que é igrejacontemporânea.com.br. Lá tem o link endereços, aí você pode clicar lá e ver o endereço da Igreja de Petrópolis, que fica na rua Washington Leach, número 11, aí no centro de Petrópolis, na rua principal e próximo a muitas outras igrejas cristãs, né? E a gente tem esse prazer de estar junto, porque nós não quer se tornar um gueto. A gente entende que a gente tem que estar aí próximo a todo mundo. Eu convido vocês aí que estão nos assistindo, a estar ou numa quinta-feira,